Olá pessoal, boa noite. Professor Roberto Cláudio, retornando aqui com vocês com mais uma videoaula sobre a independência dos Estados Unidos. Pessoal, conforme a gente já tinha anunciado para vocês, essa aula, faz parte do capítulo 7, página 266, que tem o seguinte título: As Independências da América e a Revolução Francesa. Vocês percebam, que o título é As Independências, ou seja, não é somente essa que a gente vai analisar agora, não, a independência dos Estados Unidos. Outras independências, outras manifestações, aconteceram também, tudo em decorrência da mudança de vista, de planos, de ideologia, de tudo aquilo que fazia com que as pessoas se percebessem dentro da sociedade. Os Estados Unidos, pessoal, nós vamos perceber nessa imagem agora aqui, é esse vasto território localizado na América Central, cuja colonização começou no ano de 1620. Portanto, a colonização dos Estados Unidos aconteceu bem depois da nossa descoberta, e da nossa colonização também, porque o Brasil começou a sua colonização em 1530. Portugal, Estados Unidos, quase 100 anos depois. E são duas ocupações diferenciadas. Você percebe, pessoal, que os Estados Unidos, hoje em dia, eles têm esse território vasto, imenso, não apenas esse território na América do Norte, mas algumas ilhas também, alguns outros territórios que eles conquistaram também fora do continente americano e que eles se fazem presentes. Nós temos, por exemplo, a origem dos Estados Unidos, desse vasto território que nós estamos vendo nessa imagem, como tudo começou. Tudo começou, como eu falei para vocês, no século XVII, 1620, com apenas 13 colônias. Mas, afinal de contas, o que esses colonos vieram fazer na América do Norte? Pessoal, a América do Norte representava, naquela época, no século XVII, uma alternativa, uma possibilidade de vida, de nova mudança, de prosperidade para os colonos. Esses colonos eles vieram da Inglaterra. Lá na Inglaterra, devido a vários fatores, crises econômicas, crises religiosas, falta de terra, eles plantavam, produziam e colhiam para a monarquia e não para o consumo deles. Então, a América, no caso, serviu de um trampolim, um salto para um sonho, uma realidade, uma realização dessas pessoas que estavam saindo da Inglaterra devido a vários fatores, como eu já narrei. Brigas políticas, brigas religiosas, E no século XVII começou a colonização dessas 13 colônias aí que estão nessa imagem, correto? Bom, essa pergunta aqui, pessoal, como se deu essa grande transformação, como tudo ocorreu? Aí nós temos aqui as causas desse prolongamento do território americano. Primeiro, a ganância da Inglaterra. Essa ganância fazia que, ao mesmo tempo, a Inglaterra se envolvesse em conflitos, em brigas, em rivalidades, em disputas, picuinhas. A Inglaterra tinha uma rivalidade secular, uma rivalidade histórica com a sua grande concorrente na época, que era a França, tá? E também os efeitos da Revolução Industrial, que aconteceram na Inglaterra, no ano de 1760 em diante, com a substituição do trabalho manual pelo trabalho industrial. Outro motivo que nós já falamos, até em aula mesmo, pessoal, são as influências dos ideais iluministas, os pensadores, as pessoas que chegaram com novas ideias, com a mudança daquele regime autoritário que era absolutismo, um regime livre, um regime que as pessoas eram mais representadas, que elas não tinham a obrigação de cumprir, elas também tinham o direito de se expressar, e principalmente as diferenças econômicas entre as colônias. Vejamos aí, pessoal. Vamos ver aqui esse quadro que está falando sobre as linhas imaginárias.
Você está vendo na sua tela, ou no seu celular, no seu computador, você está vendo o mapa mundi, né, o globo, perdão, e você está vendo os continentes e está vendo as linhas imaginárias. Você tem aqui o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, tá? E você tem o hemisfério norte, o hemisfério sul, você tem a Europa, você tem ali a América do Norte, você tem a Ásia, tá? Você tem várias regiões que são consideradas regiões ricas, cujo países, reinos, né, prosperaram devido a essa localização. Coincidentemente, né, não é devido a essa localização. Tem um país que está ali em cima que não é tão emergente assim, não. Mas tem a maioria desses países, por conta das suas características aí, da sua localização, eles resolveram partir para a exploração, tá? Aí você vê que abaixo do Trópico de Câncer, ali na linha do Equador, você tem a América Central, você tem a América do Sul, você tem a África, você tem a Oceania, você tem o restante da Ásia. Então são territórios que foram praticamente que explorados, né? E o que a gente conclui com isso aí, pessoal? Vejam lá, a sopinha de letras chegando aí para vocês entenderem. A posição geográfica das colônias determinou o tipo de colonização. Vamos voltar para a imagem, tá? Ó, norte e sul. Geralmente essa linha que vocês estão vendo aí em destaque, né, essas cores, o rosa no caso aí, geralmente é uma linha imaginária que coloca nesse nível os países ricos. Só que ao lado dos Estados Unidos tem o México, então essa linha já encurta ali também, já tira o México dessa relevância, dessa posição, né, estratégica. Vamos passar aqui essa. Pronto. Então existiam dois tipos de colônias. Colônia de povoamento, que no caso da América do Norte, né, no caso das colônias inglesas, ou dos Estados Unidos, a colônia do Norte e do Centro, são colônias de povoamento que tem uma produção agrícola baseada na pequena propriedade. Tá? Desenvolvimento de uma produção manufatureira voltada para o mercado interno, ou seja, para o próprio consumo. Utilização do trabalho livre e laços coloniais mais brandos, né? Ou seja, é mais amistoso com a metrópole, as colônias do norte e do centro. As colônias de exploração. Quando você fala em colônia de exploração, são colônias que produzem algum tipo de riqueza, né? alguma mercadoria rentável, satisfatória. Aí nós temos as colônias do sul, produção agrícola baseada na grande propriedade, ou seja, as do norte e do centro, que eram de povoamento, eram pequenas propriedades. Aqui você tem agora grandes propriedades, que nada mais, nada menos, se assemelham às grandes propriedades aqui da América do Sul, né, do período colonial brasileiro. São propriedades que têm um sistema de plantation, monocultura, uma só produção agrícola, econômica, mão de obra escrava, e você vai ter também grande latifúndio, né? Destaque para a produção voltada ao mercado externo, ou seja, para a venda, para a troca de mercadorias, a utilização do trabalho escravo e o pacto colonial mais rígido. Que o pacto colonial é esse, professor Roberto? Acordo, amizade, relação, né? Então, olha só essa frasezinha que a gente colocou aqui, ó. A monarquia inglesa, ela não estava preocupada com as colônias de povoamento, que praticamente elas viviam da sua autossubsistência. Mas as colônias do sul produziam alguma riqueza, então era para elas do sul que eles, né, desejavam e cobiçavam. Aí nós temos essa ilustração, a França e a Inglaterra, como eu já falei para vocês, dois inimigos eternos e rivais, né, que não se batem nunca, e os dois se envolveram em vários conflitos, e um deles é chamada Guerra dos 7 Anos. O motivo está aí, o controle das florestas e, ao mesmo tempo, a disputa por limites territoriais. Essa guerra demorou 7 anos. Nós tivemos aqui a vitória da Inglaterra. Né? Essa guerra foi de 1756 até 1763, Guerra dos 7 Anos. Consequência, reação dos colonos. Os colonos, por quê? Os colonos não são americanos, não eram considerados súditos ingleses, mas eles eram explorados também. Tinham que ceder várias coisas.
a prova tão grande do desgosto, né, dos colonos com a metrópole, com a Inglaterra, foi essa série de cobranças aí, ó, lei do selo, lei do açúcar, lei do selo, lei dos alojamentos, a lei do chá, que começou a ter o problema de envio de tropas, de soldados da Inglaterra para a América, né? E por fim, a chamada leis intoleráveis. Aí, vamos dizer que foi o fio da meada. Quando você recebe intimidação, provocação, envio de soldados, de tropas, você tem a sua liberdade cerceada, aí sim você não tem mais nada a discutir, a não ser lutar pela sua liberdade, né? E aí nós temos a reação dos colonos, né, pessoal? Nesse episódio aí, como conhecido como a Guerra do Chá, né? Porque os colonos invadiram um porto, né? Pegaram a carga de um navio aí, o chá, e jogaram no mar, deram prejuízo para a companhia que controlava a importação desses chás aí, né? E a Inglaterra começou a apertar, arrochar. Exemplo são as leis intoleráveis, né? Então os colonos reagiram e em contrapartida e descompensadamente aconteceu a reação da Inglaterra, né? Ou seja, soldados armados contra moradores da colônia inglesa nos Estados Unidos. Aí os colonos reagiram, declararam guerra à Inglaterra e aí a Inglaterra partiu para cima também. Né? Nós vamos ter em seguida a Inglaterra não reconhecendo a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ter o primeiro Congresso da Filadélfia em 1775, tá? E como continua a perseguição da Inglaterra sobre os colonos e aumentando, né, o envio de soldados e tudo, a partir daí, pessoal, a França começa a ajudar os americanos, né? Já eram chamados de americanos e não mais de colonos apenas e de súditos, né? Mas sim já começaram a ganhar um nome, uma identidade, né? Uma nacionalidade, né? Americanos. Nós temos as etapas da guerra na primeira e da segunda etapa. A segunda etapa já é o envio de armas da França apoiando os colonos, depois o envio de tropas, né? A Inglaterra vê que a sua velha inimiga reacendeu, reapareceu, né? É tanto que no dia 4 de julho de 1776, os colonos ingleses se declaram independentes, tá? Eles assinam uma declaração de independência em que eles não obedecem mais às ordens vindas da Inglaterra, ok? E aí eles criam a bandeira deles, seus heróis, seus personagens, George Washington, né? Benjamin Franklin e outros personagens históricos, eles começam a ganhar nome, vultuosidade e a própria população começa a participar e ajudar, né? Ou seja, todos eles lutando por uma causa comum, a declaração de independência e o reconhecimento mundial. Detalhe, os Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, se tornaram a primeira colônia das Américas a se tornar independente, a cortar e acabar com o pacto colonial, aquela obrigação que ela tinha de servir à Inglaterra. Zé Fininho. Acabou, partiu-se. Né? George Washington, em pé no alto superior dos representantes do Senado, presidindo a convenção que aprovou a Constituição de 1787. A Constituição. A declaração foi em 76, tá? E aqui nós temos uma sinopse, né, um relato, um histórico sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Os colonos botando a metrópole para correr e ganhando finalmente e consequentemente a sua liberdade, tá? Pessoal, a gente vai acabar essa aula por aqui, mas dos Estados Unidos. Mas nós vamos voltar em breve com outro vídeo falando sobre a Revolução Francesa. Nos aguardem. Um beijo, um abraço, fiquem em casa, botem a máscara, se cuidem, se preservem, tá? E boa sorte para todos vocês. Valeu, galera. Um abracinho.